Efésios 6, versos 10 a 20. Nós não vamos expor todos os versículos, nós vamos nos concentrar no tema da oração, que está aí mais para os versos finais desse trecho. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios 6, versos 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos nesse momento, Pai, que a Tua palavra é lida e será exposta, que o Teu Espírito, ó Pai, possa conduzi-la, que o Teu Espírito possa, Deus, trazer o entendimento dessas palavras, aplicando-as em nossos corações para a Sua glória. Ilumina nossa mente, Senhor. Ilumina nosso coração, dá-nos a conhecer essas maravilhas da tua lei. Assim oramos, contando inteiramente com essa graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Supere, ó Deus, as nossas fraquezas, supere as nossas limitações, que a Tua palavra triunfe e Teu Espírito, Tua glória e Teu nome sejam glorificados nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, um dos temas mais fundamentais e urgentes da vida cristã é, sem dúvida, o tema da oração. E é também um dos mais distorcidos ou negligenciados por nós, muitas vezes. E isso não é acidental, como às vezes nós tentamos dar essa desculpa. Isso não é acidental. Há razões profundas para essa negligência e precisamos nomeá-las com clareza para que possamos identificar aquilo que nos impede, aquilo que nos faz faltos e fracos nesse dever, nessa realidade para a qual o Senhor nos deu vida e nos traz a essa realidade. A primeira razão é a nossa própria natureza pecaminosa. A nossa própria natureza caída, por mais que sejamos pessoas regeneradas, alcançadas pelo Espírito do Senhor, nós carregamos ainda essa mancha, essa realidade da queda em nós, e naturalmente isso nos torna indispostos à comunhão com Deus. Irmãos, naturalmente nós não desejamos e não gostamos de orar. Naturalmente essa é a nossa disposição do homem caído, do homem que está sob essa realidade. E volto a dizer, por mais que sejamos alvos dessa regeneração, dessa nova natureza, que ela esteja abrigada em nós, ainda assim existe essa indisposição inata
do nosso coração em não buscar a Deus, em não se curvar, em não estar diante de Deus. E a gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso para, então, sabermos como lidar com essa realidade na nossa vida cristã. A Sproul foi direto ao afirmar que, embora tenhamos sido criados para a comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos. Um livretinho dele, do Sproul, bem pequenininho, falando sobre o que é oração. Ele coloca essa questão aqui interessante. Os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos e indiferentes para com algo tão importante como a oração. Então, essa é uma realidade que nós precisamos estar conscientes, que a preguiça espiritual não é uma fraqueza periférica que diz respeito meramente ao cansaço do dia físico, depois de um dia de trabalho ou antes de um dia de trabalho, dependendo do horário que você acorda. É uma expressão direta da corrupção da nossa natureza, é uma indisposição que vem, que brota da nossa natureza caída. Somos indispostos a Deus, por natureza. Somos preguiçosos no que diz respeito às realidades espirituais. Isso não é meramente uma questão externa, isso agrava. São meios, né, que às vezes agrava e trazem mais embaraço ainda para essa realidade. É o primeiro ponto que a gente precisa estar consciente ao lidar com essa realidade. A segunda razão é uma questão contextual. É uma questão contextual. A penetração, digamos assim, ou a inserção aí do pentecostalismo carismático na cultura evangélica brasileira foi algo... deixa eu escolher bem as palavras. Foi algo bem lamentável, se é que a gente pode usar esse termo, mas lamentável. E quando eu falo na cultura evangélica brasileira, eu quero trazer aqui um ponto mais específico no que diz respeito a nós, né? A teologia reformada, ao presbiterianismo no Brasil. Os irmãos mais antigos aí vão lembrar e vão ligar um ponto ao outro, e pela realidade que aconteceu, vindo, claro, dos Estados Unidos, em 1960, primeira onda, as igrejas brasileiras reformadas foram solapadas, principalmente a presbiteriana, tá? A igreja presbiteriana do Brasil, solapada com o pentecostalismo, com ideias carismáticas, com projeções, né, carismáticas de espiritualidade, e tudo em torno dessa realidade da oração, fazendo com que as pessoas, os crentes ali envolvidos, eles estivessem numa relação com Deus de autoridade, de poder, como se isso fosse um mérito humano em dar ordens a Deus. Talvez se você falasse dessa forma, eles falassem, não é bem assim. Mas no fio da ponta, na ponta desse fio, é exatamente isso que acontecia. Porque distorceram as realidades que estão envolvidas na vida cristã, no conhecimento e na oração, na vida piedosa, na vida de adoração do povo de Deus. O pentecostalismo foi um desserviço à fé nesse sentido. E não quero entrar aqui em detalhes, mas a gente precisa saber dessa realidade, né? Irmãos, entendam bem, não estou mencionando isso aqui como provocação, sabe? Como provocação, mas como um diagnóstico necessário para essa realidade que nós vamos tratar aqui, porque essa influência afeta diretamente as igrejas reformadas. O grande problema não está no fervor, entenda bem, e aí nós temos que tirar o chapéu para eles, tá? Nós temos que tirar o chapéu para eles, porque eles têm um tipo de fervor, de procura, mas talvez sem o entendimento, como Paulo vai dizer lá em Romanos, né?
tem o zelo, mas todavia, né, é um zelo sem entendimento. O grande problema não está no fervor, mas no abandono dos padrões bíblicos em favor do entusiasmo religioso. Do entusiasmo religioso meramente. Então, quando a emoção se torna o critério da espiritualidade, a oração, inevitavelmente, esse é um caminho natural. A oração, inevitavelmente, perde seu significado bíblico. Ela deixa de ser esse dirigir da alma a Deus em fé, em dependência, em esperança, e passa a ser tratada como demonstração de poder espiritual ou experiências de todos os tipos. Perde-se a centralidade, a ênfase da coisa muda. Sai desse princípio de fé, dependência e esperança em Deus e passa a ter o homem como centro das atenções. O homem que é poderoso ao orar, ao determinar, ao dizer, ao proferir determinadas palavras, então algo acontece. O que a gente viu falando, o que a gente falou sobre a realidade dos crentes em Corinto. Perde-se o fundamento da coisa. Interessante o que o reverendo Heber Campos Júnior, expondo justamente esse texto, vai dizer, ele é cirúrgico ao dizer que, preste atenção, oração é uma postura de dependência da alma cristã. Não é de quem exerce poder, mas de quem confessa a fraqueza e, confessando, confia e espera totalmente na bondade de Deus. Nós oramos porque nós sabemos que nós não somos autossuficientes, porque nós somos fracos, porque nós somos pecadores, porque nós precisamos porque nós somos como mendigos. Lembra da exposição do Sermão do Monte, Bem-aventurança? Nós somos como esses mendigos que são paupérrimos, que estão à porta do Senhor, que batem e que dependem inteiramente dessa graça para que possam viver. Para que possam viver. E às vezes a gente, mais uma vez, né, a gente limita às vezes essa área tão somente na questão espiritual. Não é como que se a nossa própria existência ou subsistência espiritual dependesse, só ela dependesse da oração. Não é, meu irmão. Não é. A nossa vida física, o nosso trabalho, as nossas realizações desse mundo, tudo que envolve a nossa vida depende da graça de Deus. E Deus, entenda bem isso, Deus estabeleceu a oração, esse canal aberto. Deus estabeleceu isso como meio, como um instrumento ordinário em que Ele nos abençoa, em que Ele ouve as nossas necessidades, mesmo conhecendo-as. Você já se perguntou, já parou para se perguntar sobre essa realidade? Porque o Sproul ele desenvolve isso. Se Deus é soberano, se Deus conhece todas as coisas, por que devemos orar? Por que você ora então? Se você pensa dessa forma, se a gente for pensar dessa forma, por que então orar? Deus não é soberano. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, Deus não sabe o que eu preciso, Deus não sabe o que a igreja precisa. Por que orar? É só entregar, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor já determinou todas as coisas, já predestinou todas as coisas, e que tudo flua. Não, meus irmãos, Deus determinou exatamente esse meio como um instrumento, um meio de graça, em que ao mesmo tempo em que nós nutrimos comunhão com Ele, nós somos abençoados e nós abençoamos a outros por meio dessa oração, desse rogo, desse pedido que fazemos a Deus. Não é só uma via da nossa vida que depende da oração, toda a nossa vida depende disso. Isso é algo que a gente não pode perder de vista. E aqui eu
Nós precisamos ajustar os nossos olhares quanto à nossa vida cristã e no que diz respeito à oração constante. Eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto específico em nosso texto aí. Paulo descreve aqui, se você reparar bem, aqui voltando aí Efésios 6, verso 18, com toda oração e súplica, e também tudo aquilo que está envolvido aí no contexto que ele vem desenvolvendo antes, do verso 10 até o verso 20, Paulo descreve a vida cristã nesses versículos como um campo de batalha. Você reparar aqui, a linguagem é como que fosse uma linguagem militar. Ou seja, as forças inimigas, o mundo, o diabo e a carne, operam de forma coordenada, com um único objetivo, com um único propósito, de neutralizar o avanço do reino de Deus, né? De fazer com que isso pare, fazer com que isso não progrida. A linguagem militar, ela é intencional aqui, mas o seu propósito, o propósito do apóstolo Paulo aqui é bem prático para a igreja, é bem prático para o povo de Deus. Instruir a igreja sobre o cuidado da vida espiritual no mundo caído. Esse é o propósito aqui. Ele está usando, empregando esses meios, porque isso é algo comum dentro daquela realidade deles, mas ao mesmo tempo é algo que pode ser associado facilmente com a realidade da nossa vida cristã. Nós estamos em guerra. Existe essa realidade aí, não dentro desse teor de batalha espiritual que você ouve por aí afora, né? Mas nesse sentido de que o mundo, o diabo e a carne estão operantes, atuantes nessa obra de neutralizar o avanço do reino de Deus nesse mundo. Então ele aqui tem esse propósito de instruir a igreja sobre esse cuidado da vida espiritual no mundo caído. E a resposta de Paulo é clara: precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Dos versos 10 a 17, ele apresenta as 6 peças da armadura romana como analogias das disposições espirituais necessárias ao crente, né? Voltando mais uma vez a essa realidade de analogia, tá? A cinta da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada peça cobre uma dimensão real da vida cristã em conflito nesse mundo. Não nos cabe aqui agora desenvolver isso, nosso objetivo é outro. E aí então chegamos no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A pergunta que se ergue aqui é: qual a relação desta exortação com a analogia da armadura? Paulo estaria aqui usando a oração, colocando a oração como uma 7ª peça dessa armadura? Nós entendemos que não. Paulo já completou a sua analogia com essas 6 peças. Esse era o número total da armadura do soldado romano. Então, a oração não vem como mais um item nessa lista que ele acabou de fazer. Ela vem como uma condição habitual sob a qual todas as armaduras, ou toda essa estrutura da armadura deve, então, funcionar, né? Deve ser usada. João Calvino percebeu isso com muita precisão. Veja o que João Calvino comenta sobre isso, diz sobre isso. Paulo quis dizer que toda a armadura de Deus e cada peça dela é mantida em seu lugar e operada com eficácia somente quando sustentada pela oração constante. A oração não equipa o soldado, esse é o ponto. Ela
o mantém em comunhão com o comandante, com aquele que nos arregimentou, com aquele que nos chamou para essa batalha, com aquele que está à frente, com o capitão, com o comandante. Ela nos põe em comunhão com ele. Trazendo isso aqui a termos práticos, Paulo está dizendo: vistam a armadura, usem-na como foi descrito aí, mas em todo tempo, em todas as circunstâncias, continuem orando. Continuem orando. O ponto aqui é que a armadura cobre o soldado. A oração o conecta à fonte da vida, dessa vitalidade com a qual ele precisa estar munido para vencer o combate. A oração é isso, meus irmãos, ela traz essa vitalidade, essa vida ao soldado que está imbuído nessa luta. Nós sabemos, os nossos próprios documentos vão apontar para isso, a oração como esse meio de graça, né? Como um meio que o Senhor nos deu, a fim de que desenvolvamos, cresçamos naquilo que nos foi dado, naquilo que nos foi graciosamente dado por Deus. Veja que interessante, né? Isso nos leva a uma questão mais profunda sobre a natureza da oração na vida cristã, e eu queria que a igreja percebesse isso nas palavras do Catecismo Menor, na pergunta 88. Veja que interessante como os teólogos de Westminster ali, eles associaram essa realidade. Vejam que interessante. Pergunta 88 do Catecismo Menor. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da regeneração? Aí veja a resposta. As suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. E a confissão de fé, ela reforça essa realidade. Aqui eu estou juntando essas partes para não ler tudo, mas o ponto aqui é esse: a graça da fé, a confissão vai dizer, a graça da fé é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração. Ela é aumentada e fortalecida. Então veja a centralidade e a importância da oração na vida cristã, na vida daqueles que foram chamados, separados para Deus. A oração, ela não é um acessório na vida cristã, ela é um meio de graça instituído por Cristo para o crescimento e sustento do eleito. Ela nos coloca diante de Deus em humilde dependência, ela ajusta as nossas motivações aos seus propósitos soberanos. Nas palavras de R. Sproul, ela funciona como aquilo que motiva e nutre a nossa obediência, colocando o coração na mentalidade apropriada para desejar a glória de Deus. Às vezes nós nos questionamos, mas por que essa área, ou por que a coisa está assim, está assado? A resposta está aqui. A resposta está aqui. Ela motiva e nutre a obediência, colocando o coração na mentalidade apropriada para desejar a glória de Deus naquilo que Ele estabeleceu em sua soberania. Às vezes eu me pego em determinadas questões que eu quero muito, ou que eu queria muito. E aquilo não acontece. Eu orei por aquilo, a gente orou por aquilo.
e aquilo não acontece. Deus simplesmente não nos dá aquilo. A oração nos serviu ao propósito de conformar o nosso coração à vontade dele, de tirar o nosso egoísmo, o centro do nosso coração de nós mesmos, e colocar no Senhor como Cristo em sua oração: Pai, todavia, não seja como eu quero. Nós aprendemos, nós somos moldados a descansar e a confiar nessa providência quando nós estamos em oração diante de Deus. E isso é interessante, irmãos, porque veja como tudo isso está ligado dentro desse grande quadro. Veja, às vezes a gente compreende a salvação como um fim em si mesma, né? Como se ela fosse um fim em si mesmo, como uma transação concluída, em certo ponto sim, né? Mas a Escritura é clara, e bem clara com relação a isso. A salvação é o início da vida cristã, não o seu destino final. Por ela nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos adotados, nós somos recebidos em sua família e ingressamos num processo de santificação, que é um processo progressivo, e que aí sim ele é sustentado pelos meios de graça, até a consumação de todos os propósitos divinos. Então, vejam e percebam essa realidade. Desprezar a oração é desprezar os instrumentos pelos quais Deus mesmo prometeu operar em nós. É desprezar o instrumento ordinário pelo qual Deus estabeleceu que nós aperfeiçoássemos a nossa fé, aperfeiçoássemos e desenvolvêssemos a nossa salvação, aquilo que nos foi dado. Irmãos, você e eu, nós não chegamos prontos à realidade do cristianismo, à realidade da fé cristã, do evangelho, nós não chegamos prontos. Nós viemos do mundo, nós viemos daquela realidade que Paulo descreve lá no início da sua carta aos Efésios, como inimigos de Deus, cheios de mazelas, cheios de mau costume, cheios de pecados, cheios de manias que ofendem ao Senhor, que ofendem às vezes o irmão que está do seu lado, cheio de coisas ruins, e que precisam ser vencidas em oração, na dependência do poder e da operação da graça de Deus na nossa vida. Deus não vai usar como os gurus hoje existem aí pelas igrejas espalhadas, um profeta moderno com: eu tive uma visão, o irmão precisa ir lá e pedir perdão para o outro irmão. Não! É através da exposição, isso clareia o nosso coração, isso humilha a nossa carne. Então, por meio da oração, Senhor, eu errei, eu pequei, eu tenho pecado, eu tenho falhado nisso, me dê graça, me dê sabedoria para lidar com o meu irmão. Você vai lá e pede perdão ao seu irmão. Nós não chegamos prontos. Você não chegou pronto, meu irmão. Por mais que às vezes a gente ache que já tá bom, já cheguei, já tô. Nunca vai existir um homem que no final da sua vida, por mais que ele tenha se debruçado sobre as Escrituras, chegou lá na frente, no final da sua vida ele vai falar assim: pronto, cheguei no topo do auge do conhecimento de Deus e da comunhão com Deus. Nunca. Interessante, no final da vida de Lloyd Jones, não sei se vocês conhecem, já procurou saber a caminhada desse homem. Lá no final ele diz: eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter estudado mais a palavra, eu poderia ter encontrado mais tempo
para ficar com meu Deus. Já pensou? Esse é o testemunho de um homem que caminhou com Deus, que respirou essa realidade do seu reino, deu a sua vida e se entregou, e morreu nessa peleja. Já pensou como vai ser o final da nossa vida? Já pensou? Como é que seria essa oração nossa? Eu não orei, eu não procurava. Precisamos, irmãos, olhar para essa realidade como algo urgente e necessário para a nossa caminhada cristã diária. E aí, existe um outro aspecto aqui, e que também está envolto nas palavras do apóstolo Paulo aqui, que é um perigo sutil. Nós já desenvolvemos isso no Sermão do Monte, no final ali, especificamente no capítulo 7, mas aqui também de alguma forma está envolvido esse assunto, que é o perigo da ortodoxia sem oração. Da ortodoxia sem oração. Aqui nós precisamos, irmãos, ser especialmente cuidadosos, porque o perigo que Paulo quer evitar não é o da heresia, tá? Esse não é o perigo que ele tem em mente aqui, evitar o perigo da heresia, mas algo mais sutil, que é o da ortodoxia morta. É desse conhecer. Ortodoxia significa conhecer corretamente, ou saber corretamente. Desse conhecer morto. Martyn Lloyd-Jones, expondo esse mesmo texto, diz, veja as palavras dele, são bem assustadoras. Veja, não há nada que seja tão trágico quanto uma pessoa ortodoxa, mas morta. E a explicação para isso sempre é que se esqueceram desta exortação adicional. Paulo vem falando da armadura de Deus e às vezes a pessoa vem ali, olha, capacete, vai fazendo cheque, né? Capacete, escudo, calçado, basta, deixa eu sair para a batalha, deixa eu, né? Como ele diz, deixa eu catar o Satanás pelo chifre agora eu vou arrebentar, Veja o que Lloyd-Jones vai falar. E a explicação para isso sempre é que se esqueceram desta exortação adicional, tendo vestido cuidadosa e completamente cada uma dessas peças da armadura, não foram adiante para lembrar-se desta obrigação, orando em todo tempo. Isso me trouxe como que um golpe. Isso tem que vir diante de nós, às vezes, como um golpe fatal, às vezes em nosso orgulho, em nossa arrogância, em nossa prepotência. Por quê? Porque é possível, irmãos, é muito possível pregar por motivos falsos, envolver-se em atividades cristãs, com pretextos carnais, fazer determinadas obras com motivações vazias e erradas. O que a gente precisa entender com relação a esse alerta do apóstolo Paulo aqui é exatamente isso. Ter a doutrina correta, estar vestido dessas realidades plenas. E não ir adiante é viver uma vida inútil e infrutífera.
Lloyd Jones vai dizer que a mera familiaridade com a verdade, a posse formal das doutrinas corretas, não nos resguarda da derrota espiritual. Não nos garante, nos resguarda. John Owen, ao tratar do enfraquecimento da vida cristã, da vida espiritual, observou que, veja o que ele diz: o maior enfraquecimento da graça na alma não vem das grandes tentações visíveis, mas da negligência das ordenanças pequenas e cotidianas, especialmente da oração. E veja essa realidade como ela se acopla aqui. A ortodoxia sem oração não apenas perde seu poder, sua eficácia, ela se perturba, ela se perde. Conhecimento, meus irmãos, não submetido a Deus em oração, se transforma em orgulho, em vaidade, em arrogância. A verdade sem humildade se converte em arma de vaidade humana. Eu já citei aqui, nesses assuntos, eu sempre lembro de um livrinho que eu li, não lembro se foi no seminário, se foi em alguma pós que eu fiz, falando sobre essa realidade do orgulho, que às vezes brota no coração do crente. E no início, na cabeça ali do texto ali, né, está escrito assim: isso é o que reduz a minha arrogância mais rapidamente. Viver a verdade que possuo. Josh Harris. Hoje ele apostatou, né? Uma aposta. Mas isso não... está escrito ali algo bem interessante. Cabe mais fundo. Interessante. Mas o ponto é esse: isso é o que reduz a minha arrogância mais rapidamente. Viver a verdade que possuo. Às vezes a gente gosta de ganhar disputas, né? Às vezes a gente gosta de ganhar discussões. Às vezes a gente se mete em discussões sem um fim de ganhar aquela pessoa para Cristo, ou de fazer com que a glória de Deus seja mostrada ali, mas para mostrar o quanto eu sei de teologia, o quanto eu conheço das articulações teológicas. Isso é um pecado. Verdade sem humildade, meus irmãos, se converte em uma arma da vaidade humana. Como que isso é vencido? Como que isso é superado? Existem muitas formas de oração. Talvez a gente não consiga aqui desenvolver isso, né? Não está nem dentro do nosso escopo aqui. Mas existem muitas formas de oração que podem ser feitas e que nós fazemos, oração de joelho, né? Em pé. Muitas formas. Mas a oração que, às vezes, o tipo de oração que às vezes mostra essa realidade é aquela que você se ajoelha, que você mostra como de fato o nosso coração deve estar. Em humildade, de joelho, prostrado diante de Deus. Nessa realidade que reconhece quem nós somos, a miséria que nós estaríamos se não fosse a graça de Deus. Tinha um professor meu que ele batia sempre nessa tecla aqui, que a ortodoxia morta é mais devastadora do que muitas heresias juntas. Não sei se vocês já tiveram a experiência de lidar com alguém que está sinceramente no erro, ali, devota. E às vezes você também teve a oportunidade de conversar com alguém que tem a verdade, está de posse da verdade, é alguém ortodoxo.
mas é alguém que não tem vida nenhuma. Vida nenhuma. É muito mais simples, é muito mais fácil, digamos assim, você tratar com aquela pessoa que tem pouca informação, pouco conhecimento e às vezes uma fé sincera, mas no erro, do que você lidar com essa pessoa que é ortodoxa, que tem luz na mente, mas o coração está em pedras, como que pedrificado. Não gera nada, você fala, você alerta do perigo, você alerta do farisaísmo, você alerta de todos os perigos que isso está acontecendo, que está rondando o seu coração. Ele se prende àquela ortodoxia, àquela luz que ele tem, mas que não desce para a vida. Não tem retorno. Triste coisa. Triste coisa. E aí, o texto nos diz aí, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. O que significa para nós esse orar aí em todo tempo? Né? Significa que nós devemos abandonar o nosso trabalho, largar todas as coisas e viver como né? Esqueci o nome agora dessas pessoas que largam tudo, monge, e ir lá para o alto da colina e ficar lá de perna dobrada e lá assim. É isso que o texto está dizendo aqui, orar em todo tempo? Não. Uma dificuldade prática que às vezes nós encontramos é com relação a isso. O que significa concretamente esse orar em todo tempo? Que o apóstolo Paulo fala aqui. O versículo 18 começa com uma expressão bem importante que nós temos aí, ó, com toda oração e súplica. William Hendricks chama atenção para essa expressão. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo quer dizer que devemos orar sempre com todas as formas e tipos de oração, particular e pública, ação de graças, petição, confissão e intercessão. A oração não é apenas o clamor de emergência, ela é a postura, e percebam isso, ela é a postura contínua da alma diante de Deus, que assume formas diferentes ao longo do dia. Lembra que eu falei que existem várias formas? De pé, ajoelhado, às vezes você está sentado porque não pode se ajoelhar. Mas o ponto e o centro, núcleo dessa realidade do que Paulo está falando aqui, orar em todo tempo, está completada ou é completado aqui com essa realidade que é dita aqui, com toda oração e súplica. Às vezes, a realidade do seu dia, do nosso dia de trabalho, nas nossas responsabilidades, a qual nós não podemos nos esquivar, não nos permite orar como eu falei pela manhã, como John Wesley, ou como John Wesley não, como... É que também orava, né? Um homem que historicamente está registrado, embora seja um arminiano, mas como George Whitefield, como David Brainerd, e muitos outros homens gastavam 4, 6 horas orando de joelhos. Você, quando olha para as Escrituras, você não vai ver essa forma estipulada, mas você vai ver esse princípio, com toda oração e súplica, em todo tempo, sem cessar. A postura precisa ser exatamente essa. Às vezes a gente pensa que oração é algo do tipo emergencial apenas. Está acontecendo alguma coisa ruim, está acontecendo uma desgraça, Senhor, e tal, e tal. Ela é uma postura contínua da alma diante de Deus. E ela pode assumir formas diferentes. Se você tem tempo, se você tem a possibilidade, melhor dizendo, de gastar ali um tempo, seja lá qual for esse tempo, de joelhos, ore. Ore. Mas o ponto é não perder essa realidade de vista. Spurgeon,
com aquela clareza que lhe era característica, né? Descreveu assim a vida de oração contínua. Veja nas palavras de Spurgeon. Nossa alma deverá atingir tal ponto em que a oração seja frequente em nossa rotina diária. Para isso, não há necessidade de pararmos nossas atividades ou ausentarmos-nos do mundo. Nosso espírito deve simplesmente enviar em meio à labuta as nossas ações corriqueiras sua petição, ação de graça, intercessão e confissão. No meio do clique ali, ó, do seu dia, Senhor, eu lembrei do irmão fulano de tal. Ele está passando por essa enfermidade. Abençoa a vida do irmão. Afofa-lhe o leito. Traga-lhe paz. Ajude o Senhor. Me use como instrumento para abençoar a sua vida. Senhor, abençoa a minha família. Guarda os meus filhos. Que eles não se percam, que eles não sejam influenciados por esse mundo. Você não é espiritual porque você vai parar e fazer uma oração em voz alta no meio do quarto para sua esposa ouvir lá na cozinha. Não. Você está dirigindo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, dentro do metrô. Eleve a sua alma, o seu coração ao Senhor, em orações e súplicas. Em oração e súplicas, intercessão, confissão, mesmo de forma breve, mais direta e sincera, nossa oração precisa chegar ao trono da graça do nosso Deus. Os puritanos entenderam isso de forma exemplar. De forma exemplar. Eles estavam na labuta. Às vezes a gente pensa que eles eram homens ociosos, homens que não tinham trabalho, por isso ficavam ali gastando horas ou... né? Mas não, eles eram homens ocupados, eles eram pastores, teólogos, magistrados, agricultores, artesãos, mas eram homens que passavam o dia com Deus. Eles gastavam, eles empenhavam, eles investiam o seu tempo na comunhão com Deus, porque eles entendiam essa realidade do Coram Deo. Diante da face de Deus, a nossa vida é desenvolvida diante da face de Deus. Ora, se a nossa vida é desenvolvida diante da face do Deus vivo, e Ele nos instrui, Ele nos ordena que oremos, por que não fazemos isso? No meio das nossas atividades, no meio das nossas labutas. Passar o dia com Deus, irmãos. Eles meditavam nas Escrituras ao longo do dia, eles transformavam o conhecimento em oração, eles olhavam para um cavalo passando no meio da realidade a qual eles estavam trabalhando, eles falavam: Senhor, como o Senhor é perfeito em sua sabedoria, na sua criação. Foi o Senhor quem criou esse animal, é o Senhor quem o sustenta. Veja como cresce a relva do campo e o alimenta, veja como as aves do céu são sustentadas pela sua mão. Senhor, como a tua palavra diz em Mateus, por que andais ansiosos? Eles meditavam nessas coisas. O coração deles se aqueciam nessas realidades. Eles encontravam paz, sustento e segurança no Deus das Escrituras, por meio das Escrituras e por meio da oração baseada nas Escrituras. Eu já citei isso aqui num outro momento em que esse sermão foi exposto, mas eu gostaria de voltar a relembrar aqui do ponto de Jobbik. Após décadas de estudos, estudando ali os puritanos,
Ele concluiu que o que os distinguia, que distinguia seus ministérios de muitos sermões sérios, sermões bons de hoje, é o tipo de vida que esses homens tinham com Deus, a forma como eles viviam diante de Deus em oração, levando a sério essa realidade do estudo da sua palavra, da comunhão com Deus. E João Bick diz que o que os distinguia era a profundidade da vida devocional que sustentava cada palavra pregada e cada texto exposto. Cada texto exposto. Eles eram homens que se desgastavam, eles se davam, se entregavam para Deus. O que isso significa na prática, irmãos? Isso significa que a oração, essa nossa busca, deve impregnar o nosso dia. Não ocupar um único bloco ou uma única parte. Volto a dizer, como se você estivesse cumprindo um checklist. Às vezes lá em casa, eu fico vendo algumas coisas. A gente manda o José fazer alguma coisa, ele vai e faz, ó, já acabei. É como se tá pronto, já tá feito, né? Às vezes nós nos pegamos assim com Deus, né? Como se a gente cumprisse uma obrigação, como se aquilo fosse 10 minutos e 20 minutos da nossa vida, como encher uma garrafa d'água. José encheu a garrafa e acabou. Acabou. Não. Isso deve ocupar a nossa vida. Isso deve ocupar a nossa mente. Isso deve ocupar o nosso coração. A oração ao acordar, a meditação no caminho, a confissão silenciosa no meio do trabalho, a intercessão ao ver o rosto do irmão, a ação de graça na mesa, tudo isso é orar em todo o tempo. Tudo isso é orar em todo o tempo. Às vezes nós somos ímpios na nossa forma de vida prática. Nós somos ímpios. Porque às vezes nós nutrimos um ideal de oração que não se sustenta, às vezes não é palpável, e no final das contas você e eu não oramos de forma nenhuma. Eu ouvi num sermão de um pastor presbiteriano, ele fala do perigo de ler biografia. Ele fala que às vezes o grande perigo disso é você olhar para a vida desses homens como Jonathan Edwards, como David Brennan, e achar que você e eu fomos chamados para viver a vida de Jonathan Edwards. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver a sua vida. Eu fui chamado para viver a vida de Fernando. Com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, com todas as minhas circunstâncias de vida, a qual o Senhor separou para mim. E ali Ele me chamou para orar em todo o tempo. Eu não sei qual é a sua rotina. Não sei qual é o seu dia a dia. Mas eu sei que essas coisas aqui devem ser reais no seu dia a dia. Não importa quais são, se é um dia corrido, se é um dia suave, não importa. Essas coisas aqui devem ser alcançáveis, devem ser encontradas no nosso dia a dia. A gente falou de manhã, né? Ainda que de forma bem breve ali, não precisa ir lá para o monte orar, né? Não precisa ir lá para o monte orar. Vou gastar 2 horas lá no monte hoje, vou descer de lá, ó. Todas essas realidades que nós acabamos de falar envolvem o cumprir o que o apóstolo Paulo está ordenando aqui. Ore o tempo todo. Eu quero concluir trazendo aqui algumas questões e
refletindo sobre o que vimos. Irmãos, quanto estimamos essa graça da oração? Quanto estimamos? Quanto isso é estimado em seu coração? Ela é um privilégio. Ela é vista aos nossos olhos como um privilégio ou como um fardo. Você está lá, esqueci de orar. Deixa eu ir lá orar. Peraí. Ou ela é algo deleitoso que você faz no meio da sua vida. Você está lavando louça, você está ali. A oração, alguém já disse que a oração é o termômetro da alma. Onde a comunhão com Deus é viva, a oração flui, a oração acontece. Onde ela esfriou, a oração murcha. A oração murcha. Um puritano, citado por Joel Bick, deixou palavras que merecem uma apreciação profunda da nossa parte. Já citei, eu quero citar de novo essas palavras que Joel Bick cita aqui. Ele diz assim: uma pessoa que não ora é ingrata porque não agradece a Deus, tem autojustiça porque não confessa seus pecados, é egoísta porque não intercede pelos outros, é presunçosa porque não reconhece suas necessidades, é irreverente porque não ouve a Deus e é, no fundo, inimiga de Deus, porque a sua ausência de oração revela que não deseja estar com Ele, mesmo tendo livre acesso. Tiago, meus irmãos, nos confronta diretamente com relação a essas realidades. Ele vai dizer em Tiago 4:2: nada tendes, porque nada pedis. Nada tendes, porque nada pedis. Entenda bem isso. Nossas orações não feitas, não nossas orações não respondidas, são o nosso problema mais grave. Entenderam isso? Nossas orações não feitas, não aquelas que não são respondidas como nós queremos, essas não feitas são o nosso grande problema. Porque, como eu falei no início, no meio desse processo, se aquilo te levou a orar, acho que Spurgeon que diz isso, né? Se aquilo te levou a orar, se aquilo te pôs de joelhos, se aquilo te fez estar em comunhão com Deus, rogar a Deus, clamar a Deus, esperar pela sua mão, isso já te abençoou, meu irmão. Isso já te abençoou. Em muitos aspectos, de muitas formas e maneiras, isso já te abençoou. E quando nos falta a vontade, o interesse por orar, Calvino dizia que a frieza na oração é frequentemente curada pela própria oração. Rodrigo falou sobre isso aqui de manhã, né? A falta de oração engendra menos desejo de orar. Quanto mais oramos, mais desejo e motivação teremos. Quanto menos, a ordem é inversamente proporcional, né? Quanto menos oramos, menos vontade e desejo teremos. O caminho de saída é entrar novamente pela porta que foi negligenciada, com confissão, com humildade, com fé no Deus que acolhe os que vêm a Ele com o coração sincero, quebrantado, contrito. Essa é a certeza que nós, como filhos de Deus, temos. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós nos dirigimos a Ele em oração, Ele, como o nosso Pai Celestial, ouve e atende as nossas orações. Eu concluo com essa palavra, irmãos: nós somos ordenados a orar. Isso não é algo que você pode escolher fazer na vida cristã. Como, já viu quando você vai no McDonald's, que você coloca lá, tem aquela tela,
Aí você vai lá escolher seu lanche, já viu? Aí você quer esse, aí tá lá, você quer picles? Aí você coloca assim, você não quer ser, eu quero mostarda, não quero. A vida é cristã, né? Você não chega no McDonald's ou no portal celestial, tem lá, a vida é cristã. Eu quero ser salvo. Ah, não, orar não, orar da quero ser poderoso, quero ter o dom disso aqui, quero ter o dom disso aqui não. Isso não acontece na vida cristã, meu irmão. A oração é uma ordem, você tem que orar. Eu tenho que orar, nós temos que orar. Se nós não oramos, nós estamos mal, nós estamos pecando contra o Senhor. A oração é tanto um privilégio quanto um dever. E como todo dever, é isso que a gente tem que entender. Como todo dever, exige esforço, disciplina e constância. Mas é nesse esforço que a graça atua. É nesse esforço que a graça atua e é por meio dele que toda a armadura de Deus encontra seu pleno e devido funcionamento. Seu pleno e devido funcionamento. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para cumprir essa obrigação santa com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, que privilégio temos, ó Deus. Que privilégio, Senhor. Fechar os nossos olhos, estarmos diante da face do Senhor em oração. O Deus que criou todas as coisas, que tem poder infinito, que é o Deus soberano, onisciente, onipotente, mas ao mesmo tempo é o nosso Pai bondoso e amoroso, aquele que nos salvou, nos redimiu da culpa e da condenação do pecado. Pai, como é precioso para nós, como filhos, nos achegarmos a Ti em oração, podermos, ó Deus, falar com o Senhor livremente, não somente, Pai, apresentar as nossas necessidades, mas também a dos nossos irmãos, Pai. Que privilégio, Deus, ser intercessor. Que privilégio, Senhor, ser cooperador do Teu reino. Que privilégio, Senhor. Não nos deixe, Pai, aquém dessa realidade, viver uma realidade medíocre na vida cristã, negligenciando esse tão sublime mandamento do Senhor. Fortalece a Tua igreja, Pai, em oração. Fortalece o Teu povo, Deus, a perseverar em oração, a orar em todo tempo, a buscar o Senhor no seu dia, a gastar o seu dia, a passar o dia com o Senhor, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, Pai. Santifica. Oramos assim em nome de Teu Filho Jesus. Amém.